Começamos mais um módulo aqui no curso Dominando Adobe Premiere 2.0 e agora a gente vai falar sobre uma ferramenta bem legal aqui do Premiere e é uma coisa que você vai usar com uma certa frequência. Estou falando aqui da ferramenta de criação de textos do Premiere. Nós vamos trabalhar com textos e alguns outros elementos aqui dentro para criar essa parte informativa dos nossos vídeos, essa parte textual, tá? E basicamente a gente tem algumas formas diferentes de trabalhar com texto dentro do Premiere. Nas versões mais antigas do Premiere, a gente tinha uma janela que a gente chamava de janela de títulos, ou titles, né, em inglês. E basicamente hoje em dia a gente não usa mais essa janela, apesar dela ainda existir, tá? Então, deixa eu até dar uma diminuidinha aqui, porque a gente vai precisar desse espaço aqui nesse módulo, tá? E essa janela que eu tô falando, a gente podia adicionar a partir daqui, ó. Você clicava aqui e vinha aqui e tinha a opção aqui de Title, né? Você tinha a opção aqui Title. Hoje não tem mais, ó. Nessa versão do Premiere a gente não tem mais nada relacionado a Title. Mas se você quiser aquela janela antiga, você vem aqui em File, New e depois Legacy Title. E aí você vai escolher aqui o nome, né, do seu título, o tamanho e tal. Posso colocar aqui como título do vídeo. E aí a gente tem uma janela enorme aqui que nós podemos simplesmente digitar o nosso texto aqui e editar o texto como qualquer outro editor de texto, como Photoshop e tal, né? Então a gente pode, por exemplo, clicar em qualquer lugar da tela ou clicar e arrastar para desenhar um quadrante para o texto ficar dentro, né? Mas a gente pode clicar aqui e digitar meu nome, por exemplo, ó, Matheus Ferreira. E aí aqui do lado a gente consegue configurar todo o nosso texto, né? Nós temos aqui a cor do texto, a gente tem o tamanho do texto aqui em Font Size. Você pode escolher a fonte aqui em Font Family, por exemplo. Eu gosto muito de usar fontes da família Gotham. E aí a gente tem também o aspecto da fonte, né, que é fazer a fonte ficar mais juntinha ou mais larga, né, no sentido do aspecto mesmo, né, de você esticar e comprimir a fonte. A gente tem o leading, que é a distância entre as linhas do nosso texto. Se a gente tiver o texto assim em duas linhas, ó, o leading faz a gente controlar a distância do texto. A gente tem o kerning, que é a distância entre as letras. A gente tem o tracking, que também é parecido, né, o recurso de leading e tracking. Temos o baseline shift, que faz o texto ficar mais para cima ou mais para baixo. O slant, que faz o texto ficar em itálico, se a gente quiser. Ó, ele fica deitado para a esquerda e para a direita. Tem small caps, que faz com que o texto fique em caps lock, só que no tamanho menor. A gente tem underline para fazer o texto ficar sublinhado. Enfim, tem muitas e muitas opções aqui, ó. Tem opções da gente fazer o texto ficar contornado aqui através dos strokes, né? Você pode criar esses contornos, aqui ó, o tamanho do contorno, a cor, a opacidade do contorno. Você pode deletar esse stroke, pode criar vários strokes se você quiser, ó. Adiciona um stroke preto, depois eu vou lá e adiciono mais um aqui, por exemplo, o stroke laranja, vamos supor aqui, ó, um stroke laranja não, um rosa, que é o da cor da BWMV, olha lá. E aí você tem vários strokes, você pode mudar eles de posição, jogando eles para cima ou para baixo, apagando aqui e tal. Você tem sombra no texto, ó, shadow, você pode controlar a opacidade, controlar a distância, o tamanho da sombra e também a dispersão dessa sombra aqui no spread. E você também pode desenhar um background, né? Se você quiser que o texto fique com um fundo, você pode escolher o tipo de background, se você quer um background de degradê, de repente um degradê linear, né? Ou uma cor sólida, como por exemplo um vermelho, enfim. Você escolhe, você pode definir uma opacidade para isso. A gente tem textura, se você quiser aplicar textura no seu texto, né? Curioso, textura no texto, olha que bacana. Clicando aqui, ó, você escolhe a textura, que você pode colocar uma imagem e tal. E tudo isso daqui, é claro, é do background, né? Então, você pode aplicar essas coisas todas aqui no seu background para você transformá-lo e fazer com que ele fique da forma que você achar interessante, beleza? E, claro, as propriedades de transformação do seu texto, né? A opacidade do texto, você pode colocar ele na posição horizontal, posição vertical, que você preferir. Você escolhe aqui a largura do texto, a altura do texto, rotação também. E claro, uma coisa importante, a gente tem isso daqui que a gente chama de Action Safe Area, né? No caso, sempre mantenha o seu texto dentro dessa Action Safe Area para ele nunca ser cortado, independente de onde esse texto vai ser, onde esse vídeo, no caso, vai ser reproduzido, beleza?
E você pode colocar o texto aqui centralizado, colocar ele alinhado para a direita ou para a esquerda. Também tem vários estilos aqui, ó, que você pode aproveitar e aplicar no seu texto. De repente você gosta de algum deles, é só você clicar e o seu texto já fica com um estilo pré-definido. Ou então, se você fizer algum estilo que você curtir aí, né, de repente você criou um estilo que você quer usar frequentemente nos seus vídeos, você pode salvar esse estilo aqui também. É só você clicar nesse botão aqui e vir até New Style, e aí você pode dar um nome para esse estilo. Posso colocar aqui como Gotham Black, sei lá, ou então nome das pessoas. Dou um OK, e aí ele vai ficar esse estilo salvo aqui embaixo, que eu posso simplesmente clicar e ele vai selecionar o estilo. Beleza? Basicamente isso. Outra coisa importante, se você quiser, você pode salvar esses estilos, esse pacote de estilos e levar para um outro um Premiere num outro computador, ou se for reinstalar o Premiere. Você pode escolher apenas você pode selecionar o estilo ou aplicar apenas a cor do estilo ou apenas a fonte do estilo, apenas a fonte do tamanho, o tamanho da fonte, perdão. Você pode deletar, duplicar estilos, você pode trabalhar com os estilos da forma que você achar interessante aqui para ter esse controle em cima dos seus textos. E uma coisa bem legal que você pode usar aqui também é essa ferramentazinha aqui, ó. De repente você não está conseguindo enxergar o seu texto, porque aqui no fundo ele tá te atrapalhando, né, a ver o texto. Você pode clicar aqui e você não vê o background, você vê apenas o texto ali, beleza? Isso é bem bacana. Outra coisa legal de se fazer aqui dentro é você criar esses shapes. Ó, você consegue desenhar retângulos, você consegue desenhar retângulos com bordas arredondadas, você desenha semicírculos, octógonos, triângulos, você consegue desenhar arcos, tem elipses, tem linhas aqui também, você consegue criar os desenhos que você achar importante aqui. E todos esses desenhos, eles têm as propriedades aqui, ó. Você escolhe o tipo de gráfico, o gráfico arredondado, você tem distorções, tem preenchimento, assim como no texto, né? Tem os strokes, as partes arredondadas. Então, sempre que você precisar desenhar dentro do Premiere, você pode usar o Legacy Title, beleza? Porque ele tem ferramentas que a ferramenta de título atual do Premiere não tem. Por exemplo, a ferramenta de título atual do Premiere não tem o retângulo arredondado. Isso daqui, ó, esse retângulo com as bordinhas arredondadas, que você pode controlar, né, o arredondamento dessas bordinhas aqui. E a função atual de texto não tem. Então, se você precisar desenhar um retângulo arredondado, você vai ter que usar o Legacy Title, beleza? E por fim, a última coisa legal aqui do seu Legacy Title é com relação... uma coisa importante, ó. Você consegue mandar as coisas para trás e para frente, beleza? Então, por exemplo, eu posso pintar isso daqui de preto, de vermelho, vamos supor aqui, ó, um vermelhinho escuro. Só que ele está na frente do texto, né? Como que eu mando ele para trás? Clica com o botão direito, vai em Arrange e depois Send to Back. E aí ele fica atrás do nosso texto. Se você quiser trazer ele para frente, botão direito, Arrange, Send to Front, né? Bring to Front, ou então Send to Back, enfim. E se você quiser centralizar ou alinhar os objetos, você pode selecioná-los aqui e usar essas ferramentas de alinhamento para eles ficarem alinhados da forma que você achar melhor. Ou então centralizar eles aí, ó, de acordo com a sua cena, beleza? Você pode centralizar eles aqui usando o Center ou posicionando eles aqui na região que você preferir, beleza? Então é basicamente isso, tá? Que você precisa saber sobre essa ferramenta Legacy Title. Então, como eu disse, você vai usar essa ferramenta aqui se você precisar fazer desenhos, se você precisar criar coisas que a ferramenta atual do Premiere não permita que você crie, beleza? Não se esqueça de usar o Legacy Title aí, ele é um as na sua manga, porque às vezes a gente fica meio perdidão. Mano, eu queria muito desenhar um retângulo arredondado, não consigo. Aqui você consegue. Esses dias eu estava sofrendo, eu lembrei, putz, o Legacy Title tem. E aí você consegue vir aqui e desenhar, beleza? E aí depois que você fez todas as transformações do seu Legacy Title, você pode jogar ele aqui na sua timeline. Ele vira como se fosse uma imagem, como se você tivesse um PNGzinho desse texto, mas ele está aqui e você pode editá-lo simplesmente dando um duplo clique aqui na sua timeline. Agora vamos supor que você queira usar dois deles, né? Você fez um aqui, só que eu quero usar um outro com outro nome mais aqui na frente. O que você vai ter que fazer? Se você copiar e colar ele aqui da timeline, ó, copiei e colei. Se você vier aqui agora nesse segundo e editá-lo, vamos colocar aqui um outro nome, vamos colocar aqui José da Silva. Olha o que acontece. Eu editei aqui esse, só que
o primeiro também foi editado. Eles não são muito inteligentes, tá? Uma coisa importante para você se ligar, então você tem que ser mais inteligente que eles. É só você selecionar aqui na sua janelinha do projeto, se você não estiver enxergando aí, clica com o botão direito, depois vem até Review in Project, você vai ver ele aqui na sua pasta, dá um Ctrl C, Ctrl V, ele vai ficar duplicado e aí esse duplicado você vem e joga aqui na timeline e você pode editá-lo agora tranquilamente. Olha lá, ó. Alô galera, e agora eu tenho alô galera e tem o Matheus Ferreira separado aqui então, beleza? Então um detalhe importante aí com relação ao Legacy Title que você tem que se ligar. Mas como eu disse, fiz uma aula aqui sobre o Legacy Title, te expliquei como usar cada um dos parâmetros. Foi um pouquinho rápido, confesso, mas por quê? Porque o foco não é o Legacy Title. Eu fui bem legal com você, tá? Eu ensinei, mas não precisava. Poderia deixar você descobrir sozinho, mas quis te ensinar. Porque o foco não é o Legacy Title. O Legacy Title, como eu disse, é um as na manga, caso você precise. Mas a ferramenta real de edição de texto do Premiere CC 2019 para frente é essa daqui, ó. Essa ferramentinha de texto, Type Tool, acessível a partir da letra D, que você simplesmente pode clicar em qualquer lugar do seu preview, olha, muito mais fácil, e digitar o texto que você quiser, ó. Cliquei aqui. E aí o Premiere, ó, ele vai criar automaticamente um novo arquivinho aqui pra gente, um novo eventinho, e você pode pôr o nome, Matheus Ferreira. E onde que você pode editar esse texto? Aqui em Effect Controls, você consegue editar ele, ó. Ele tem aqui, ó, a abinha Text, e você consegue mudar aqui a fonte. Por exemplo, posso colocar a minha Gotham amada. Você escolhe aqui o estilo da fonte, se tiver negrito, itálico. O tamanho da fonte também, ó, aumentar, diminuir. Se você quer o texto centralizado, na direita, na esquerda. Aqui embaixo você consegue alterar a posição, a distância entre as letras. Você consegue alterar a distância entre as linhas também, ó. Aqui, ó, distância entre linhas. E você também consegue reposicionar o texto na vertical. Se você selecionar um texto aqui, ó, por exemplo, a letra F, eu quero que ela fique mais alta. Posso jogar aqui através dessa ferramentinha. Isso aqui é muito útil quando, por exemplo, você vai escrever, sei lá, professora, sabe? Tipo, professora, sabe que você quer ficar com o Azinho menor ali em cima do F? Você vai pegar essa letra A, diminuir aqui o tamanho e vai jogar ela aqui para cima, ó. E aí, se você quiser separar alguma letra específica, você pode usar aqui esse VA, beleza? Esse V/A ali, ó, ele separa as letrinhas, tá? Então, ó, quando você precisar digitar alguma coisa tipo professora, primeiro, segundo e tal, você quer colocar a letrinha menor, você faz isso. Diminui o tamanho da fonte e joga ele ali para cima, beleza? Enfim, a gente pode colocar também os efeitos falsos, né? A gente tem aqui o efeito de negrito falso, caso o seu texto não tenha negrito, ó. Negrito falso, itálico falso, todos os textos em caps lock, ou então todos os textos em caps lock, só que no tamanho pequeno. A gente também tem o superscript, que é aquilo que eu acabei de fazer, só que de forma automática. Olha só que legal. Então, vamos lá de novo, ó, professora, né? Posso selecionar isso daqui e dar um superscript, e ele já vai automaticamente. Ou então um subscript, que ele vai ficar ali embaixo, tá? Então, você tem essa função automatizada também. Não te ensinei à toa, porque agora você sabe customizar a altura caso você queira customizar, beleza? Não vai falar, Matheus, você ensinou, mas já tinha automático. Não, você pode customizar a altura se você quiser. E aí o mais legal que você tem aqui é a questão da aparência, que você pode colocar aqui um preenchimento, né? Você escolhe a cor do seu texto, vou colocar aqui Matheus Ferreira. Você escolhe também o contorno aqui em Stroke, você pode escolher, por exemplo, um contorno preto. Aqui você escolhe a espessura desse contorno, né? Em volta do seu texto. Vou colocar ele branco para a gente ver. E você pode também adicionar mais de um contorno, assim como lá no Legacy Title. Você pode ir adicionando vários contornos e ter milhões e milhões de contornos aqui no seu texto. É claro que eu não sei por que você gostaria disso, mas você pode adicionar e remover. Se você quiser pegar uma cor aqui do seu vídeo, você também pode. Ó. Vamos supor que eu queira que esse fio tem a mesma cor aqui do nosso logo. Você pode, ó, só selecionar todo o texto aqui. Uma coisa importante, sempre selecione todo o texto antes de fazer qualquer alteração. Senão você vai mexer e o texto não vai mudar nada, tá? Selecione o texto que você quer fazer a alteração. Então, ó, eu quero remover o stroke desse texto e eu quero aplicar esse
essa cor aqui no meu texto. Tá aí, ó, Matheus Ferreira, ou então essa outra corzinha. Olha lá que legal. Beleza? Você também pode colocar um background, se você quiser. Você pode escolher uma cor e pintar o fundo desse texto. No nosso caso aqui, como esse texto ele tá, a gente está em 0 aqui, ó, se a gente aumentar, ele vai desenhando um contorno em volta do texto. E esse contorno segue o texto. Olha que legal, se eu apagar aqui, deixa eu até escolher outra cor para ficar melhor, para você ver. Mas olha que massa, ó, se eu digitar Matheus Ferreira, o texto fica com o contorno, com o background, que a gente pode definir aqui a opacidade e tudo mais, beleza? Temos a sombra também, e essa sombra aqui é importante dizer que ela é a sombra do texto, não a sombra do background, tá? Então se você desenhou o background, ele não vai ter sombra, vai ser o texto que vai ter essa sombrinha. Olha lá, ó. Tá vendo a sombrinha do texto aqui embaixo? Então, é o texto que tem sombra e não o background, ok? E aí, por fim, a gente tem um detalhe importantíssimo com relação ao texto, tá? Se você digitar mais de um texto enquanto está selecionado aqui, ó, esse evento, ele vai ficar no mesmo evento. Então, eu posso digitar aqui, por exemplo, Matheus Ferreira e posso colocar aqui BWMV Audiovisual. E aí, vamos supor que aqui, ó, esse texto, eu quero ele menor. Selecionar o meu texto aqui, ó. Você está vendo que ele está aqui, ó. A gente tem o texto BWMV e tem o texto Matheus Ferreira. O texto BWMV eu posso pegar e diminuir ele aqui. E aí uma coisa importante é que cada um dos textos tem os seus parâmetros de transformação. Por exemplo, eu quero colocar esse texto aqui embaixo do Matheus Ferreira. Eu tenho uma abinha de transforme do texto, que eu posso vir aqui, ó, e reposicioná-lo. E aí esse transforme tem tudo. Posição, escala, rotação, opacidade, anchor point, tudo aquilo que a gente está acostumado. Mas o que confunde a galera? Tem também as propriedades de transformação do nosso evento. Aqui, ó, Vector Motion, tá vendo? Que a gente pode aumentar a escala, a posição, a rotação, anchor point, só que ele vai mudar dos dois ou mais ao mesmo tempo. A gente pode encher de texto aqui, e enquanto esses textos estiverem aqui, a gente tem o Vector Motion, que vai controlar os dois ao mesmo tempo. E ainda, olha que maluco, se a gente mudar a posição do Vector Motion e a escala, a gente ainda tem o Motion, que a gente está acostumado a trabalhar com os eventos. Então aí a gente vai ter a escala do Motion, a gente vai ter a rotação do Motion, mas importante, sempre use o Vector Motion para fazer a transformação. Porque se você usar o Motion aqui, ele vai ter transformado esse gráfico aqui em uma imagem. E aí você vai perder qualidade quando você aumentar o tamanho dela. Agora, se você aumentar o tamanho dela, por exemplo, aqui no vetor, você não vai perder qualidade. Porque vetor não perde qualidade. Isso é um princípio básico da arte digital, beleza? Então, sempre use aqui o Vector Motion para fazer essa transformação, ok? E aí, claro, se de repente você não tiver selecionado o seu evento aqui de texto, mas você clicar aqui em algum lugar da tela, olha lá, o Premiere vai adicionar mais um evento. Tá vendo aqui, ó? A gente tem dois eventos separados. Então, ó, aqui nesse outro a gente tem aqui esse texto do vai adicionar mais um evento. E aqui embaixo a gente tem o Matheus Ferreira BWMV Audiovisual. Doido, né? Então você consegue definir se você quer ele dentro, se você quer ele fora aqui do seu evento original. E você consegue escolher se você quer trabalhar todos juntos ou separados. E claro, esses textos aqui, diferentemente do Legacy Title, você pode copiar e colar, tipo segurar a tecla Alt e duplicar ele aqui, ó. E se você editar um, ele fica independente. Olha lá, eu editei esse da frente, mas o primeiro daqui de trás ainda está Matheus Ferreira. Então, essa é uma facilidade que a nova ferramenta de texto do Premiere tem. Beleza? Esses são os controles principais que você tem aqui dentro da sua ferramenta de texto. Mas, essa ferramenta de texto não para por aqui. Ela tem uma suíte. Assim como a gente teve a suíte de áudio, a suíte de cor, a gente tem a suíte de texto, que se chama Essential Graphics. Você vai abrir ela vindo aqui em Windows. Depois, aqui embaixo, você tem o Essential Graphics. E é desse Essential Graphics que eu vou falar para você na próxima aula, beleza? Então, fica por aí e
nos acompanhe na próxima aula sobre Essential Graphics.